Abre o microfone. Abre o microfone, viu, Josi? Boa noite. Boa noite. Josi, faça prece. Josi, faça prece, por favor. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai eterno, Criador de todo o universo, nosso Criador, Pai de todos nós, nos ajude como tem nos ajudado nessa longa caminhada na nossa vida, compreendendo, Senhor, o que devemos compreender e nos impulsionando a mudar o que temos que mudar, não em uns outros, mas sim dentro de nós. Com isso, com compreensão a tudo que a gente ainda não compreende e entendimento para aquelas coisas que a gente ainda não entende. Isso sim, Senhor, é uma vida de paz e equilíbrio que a gente está cada dia galgando nas instruções que chega até nós. Obrigado, Senhor, por tudo que temos dado. Muito obrigado. Com isso, vamos dar início ao nosso estudo do dia de hoje. Gratidão eterna. Seja. Então, boa noite a todos mais uma vez. Estamos no capítulo... Boa noite. Boa. Capítulo 14. Preparativos, né? Fazendo aquele velho resumo, rapidíssimo. O livro dividido em 3 partes. Desde quando André Luiz decide fazer um curso para aprender a auxiliar a humanidade, já que ele só auxiliava a família dele. Então ele morreu e continuou encarnado, né? Trabalhava e auxiliava a família na Terra. Então quando ele faz o capítulo Renovação, ele entende que a família dele não é só a família sanguínea, é a família espiritual. Evangelho segundo o Espiritismo. Família espiritual. Então ele compreende isso, parte para o estudo da primeira parte. Estou parando para botar as pessoas aqui. Até esse capítulo, né? Preparativos, onde ele vai agora se preparar para ver aqueles mensageiros que trabalham dando o suporte, o apoio, a orientação a toda a atividade do bem que é feita no planeta, toda ela. Ele está focando na casa espírita porque é um livro espírita, mas a gente já compreendeu que os mensageiros se preparam para disseminar ideias espiritualistas no planeta e valores educativos, que é o exemplo, que é a prática do bem, no planeta inteiro. A maioria vai falindo, seja espírita ou não, vai falindo e vai se preparando de novo, como a gente já viu aqui. Então aqui é o preparativo para fazer a viagem, que é o capítulo subsequente, para conhecer os mensageiros que trabalham no umbral, né? Para que dão o apoio, levam os espíritos para os centros, recolhem os desencarnados. E no capítulo 34, finalmente ele chegará na crosta terrestre, na oficina de nosso lar, que é o Centro Espírita de Dona Isabel, sem reunião desobsessiva. Eu acho interessante isso. Ele não tem capacidade de integrar um estágio. Ele só vai para um centro onde só tem uma médium receitista. Então, nesse capítulo nós vamos compreendendo também, já falou, que por que uns são médiuns ostensivos na Terra e outros não. Todo mundo tem um germe. Todo mundo tem um sentido psíquico. Não só os 5. O 6º, como diria Charles Richer. O 6º sentido que está sendo desenvolvido nesse milênio. Mas uns são ostensivos. E a gente compreendeu que há uma equipe de técnicos que faz uma verdadeira operação magnética no perispírito. No caso dele, ele precisa da vidência e da audiência. Chico precisou da psicografia para entender. Livros Mensageiros, capítulo 1, o psicógrafo vai explicar com profundidade à luz da ciência como é que o médium Chico recebia aquilo ali, embora o nome seja de outra pessoa. Aqui no caso é a vidência, né? A psicofonia funciona também a explicação no capítulo 1 do livro Os Mensageiros.
que é considerado um dos melhores, os 20 livros mais, os melhores da doutrina espírita do século passado. Então, se Deus permitir, a gente vai estudá-lo. Então, aqui a gente compreendeu, né, porque é que todo mundo tem um germe, foi desenvolvida a vidência nele, que é o que ele precisa com Vicente, o auxílio magnético às suas percepções. E haverá coisas aqui emocionantes quando ele passa a ter a vidência. Vem mais um aqui. Aqui o grupo já tem a regra, né? Tereza que fez aí. Quem chega atrasado faz o bolo. E não é mandar virtual não, né? O bolo tem que ser para o coordenador e presencial. Mas vamos lá. Vamos lá, nós paramos. Alguns companheiros presentes, né? Estou relendo isso aí, riram-se com gosto, né? Já que ele fala da bagagem, né? Vamos para a viagem, vai levar o quê? Escova de dente? Mala? Roupa? Imagina aí, Lúcia, é fantástico todo o livro, né? Então ele vai dizer, só leva o que está dentro do coração, o que está lá dentro. Um espírito que chega a um nível de evolução, mesmo de André Luiz, que é assim. Oi, tá. Onde é, Sérgio? É, capítulo 14. Preparativos na terceira página, onde está aqui, alguns companheiros presentes riram-se com gosto. Depende da sua edição, né? Quem tem a edição aí? Já achei. Obrigado. Boa noite a todos. Bom. Então não vai levar nada. Boa noite. Tereza Palmatória está aqui, viu? Para lhe dar o bolo. Nesse instante, nosso orientador fez algumas recomendações. Designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado. Estabeleceu programa de serviço e notificou que voltaria à colônia diariamente, por algumas horas, deixando-nos Vicente e eu nos serviços da crosta, em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Então a gente já viu que o livro todo é uma semana incompleta. Todo o livro é uma semana incompleta do serviço dos guias só nessa casa espírita. Um livro. E a gente vê nesse trecho aqui que tudo tem planejamento, hierarquia, disciplina. Então ele designa o que? Aniceto. Turmas, não vai todo mundo junto, é a técnica dele. E cada uma dessas turmas tem que ter um líder. Porque André Luiz é inexperiente, né? Ele vinha à Terra, mas ele não tinha evidência. Quando ele descer agora, ele vai ver, né? O que os nossos sentidos não registram, os 5. Então, ele poderia se desequilibrar. E não pode ser toda para ele, né? É óbvio, né? Porque ele não teria equilíbrio. No livro, No Mundo Maior, explica isso. Porque ele não podia ter evidência como a de Cipriana, um espírito que foi escrava. Então, chefia de turma de aprendizado. Então, ele está passando tudo isso, a gente sempre traz para nós. Todo lugar sério, para não falar de outras coisas, tem um programa de serviço, um planejamento, uma hierarquia, uma disciplina a ser cumprida. Ele está deixando isso claro. Você, cada um, vai ter um chefe de turma, né? Ele pode ir subir para a dimensão, os outros não podem, né? Ele vai explicar aqui por quê. O trabalho de André Luiz é o quê? De observação e trabalho. É uma residência médica, digamos assim. Observa e experimenta, né? Quem já fez cirurgia, e mandou-se tirar um cisto sebáceo. O médico avaliou, os residentes fizeram a cirurgia, que era um cisto sebáceo. Fizeram a cirurgia e eles observando. Então, despedimos-nos dos camaradas de luta, repletos de esperança, né? Dividir os grupos nas turmas. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes, né? Reforço. Ele passa o livro Nosso Lar, indo só ao lar dele. Ele é um espírito familiar. Ele constrói isso, né? Então a gente vai compreendendo. Só em parar isso aqui, para entender isso aqui com profundidade, se a gente quiser, você vai ter que ir para o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo.
a questão 100 do Livro dos Espíritos. Eu anotei aqui, o livro não está aqui, eu estou no Doron, mas aquilo que a gente já tem. Então, por que ele está dizendo isso, essa excursão? Aí você olha a diferença da escala, que o Osner falou domingo, da escala espírita, analisando. O guardião é de alta elevação, mas um espírito familiar, como Kardec, os espíritos colocam no Evangelho, capítulo 28, é o amigo da família, é o que está ombro a ombro. Você vê isso aonde, um exemplo? Livro Sementeira de Paz, Neio Lúcio, que foi Arthur Joviano, professor de Minas. Ele vai treinar Chico, e ele, no livro todo, talvez se cansa no livro, 500 páginas, porque ele está dando a mensagem que Emmanuel orienta. Daqui a pouco ele para. Olha, passe beladona no meu neto. Dê heparema. Eram as medicações da época. Aí você olha, ele está fazendo o papel certo. Cansa para quem está lendo, né? Mas para ele, o filho vai viajar. O patrão de Chico, Rômulo Joviano, era no Evangelho, né? Chico psicografava. Olha, bota um cachecol no pescoço, meu filho, que eu já fui no lugar que está muito frio. Todo mundo tem um desse. O planeta inteiro, sem exceção. Capítulo 28 do Evangelho. Todo mundo tem um espírito familiar e um guardião. O guardião está lá em cima, às vezes é da família inteira, de várias famílias. Mas tem o familiar, né? Que pode ter sido um parente nosso ou não. Então ele é o amigo ombro a ombro da família. Quando uma mãe lá na Etiópia ora pelo filho, no deserto da Etiópia, o espírito familiar vai intuir ela, pegar uma raiz, uma folha, bater na porta de um vizinho. Ele cuida disso. A gente vai ver detalhes num capítulo aqui no meio do livro, né? Mas eles, que está lá no Evangelho, não sou eu, né? Pouco avançados. André Luiz era pouco avançado à época. São pouco avançados, né? Que eu falo em conhecimento, eles dizem. Em moral já está acima, mas pouco avançado em conhecimento. Então, está lá no Evangelho. Então, André Luiz era um espírito familiar da família dele, pouco avançado. Quando ele começa a avançar, ele se renova. Minha família não é só Zélia e minhas filhas. Minha família é Barreto, é Itamar, é Tereza, é todo mundo. Eu preciso crescer. Por isso que ele fala o capítulo renovação. Não é esquecer os outros, né? Mas a família é maior. Quando nos puséramos a caminho, nosso instrutor observou 2 pontos. Creio que a viagem para vocês será diferente. Certo, estão habituados à passagem livre. Era o que ele fazia, embora ele não soubesse. Mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos em véspera de reencarnação. Há uma estrada. Então, Lúcia, você está aqui pisando em Salvador, a colônia espiritual Redenção, né? Por isso que é Caminho da Redenção, o Centro Espírita de Valdo Joana orienta, né? O caminho de redenção à cidade espiritual, em cima de Salvador. E o centro é o nome esse. Toda a topografia foi trazida por Joana e os arquitetos espirituais para que fosse construída a mansão do caminho. Há uma estrada livre, de trânsito livre, mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos, em véspera de reencarnação. Você conta isso aí, só Einstein até hoje é que teve essa ideia do universo. Tem a biografia dele. O homem era um médium absurdo. Ele chama buracos de verme. Ele falou, eu creio que há entre umas dimensões e outra caminhos que podem unir a Terra a outros espaços. Era um médium absurdo, né? Então, André Luiz, Carlos Chagas, se comunicava com ele quando encarnado por carta, está utilizando aquilo que o seu amigo tinha ideia. E agora do mundo espiritual ele vê, não é que Einstein está certo. Ele vai descobrir aqui que tem caminhos mesmo. Como assim? Aqui ele não conhece ainda, né? Perguntou Vicente, admirado. Tem caminho, uma estrada, a gente olha para o céu. Pois não sabia? As regiões inferiores entre nosso lar, que aqui é no Rio de Janeiro, e os círculos da carne, né, a crosta, são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada.
requerendo também conservação, como as importantes rotas terrestres, BR-324, BR-116, tudo tem que estar bem cuidado, iluminado, com faixa, com orientação. Né? As vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio indispensável. Os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada precisam livre trânsito, ele repete novamente. E os que se dirigem da esfera superior à reencarnação, esfera superior, porque toda reencarnação é planejada na esfera superior. Aí só as outras obras para a gente ver. Devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles. Fazer uma pausa aqui, a gente comentar e ouvir vocês. Então, o que ele está dizendo? Ivan já tem trabalho. Ivan está aí, eu não estou vendo todo mundo, né? Cadê? Ivan é engenheiro agrimensor. Ivan não está aí hoje, não. Ivan já tem. Tá sim, Sérgio. Tá sim. Ele apareceu aí. É porque no meu só veio aqui 3 e 3, 6 e 2, 8. Aí não dá pra ver. Mas ele tá aí sim. Ele agora até se mostrou aí. Ivan, no seu, aqui no meu não vê não. Engenheiro agrimensor. Permitir aqui mais um. Esse que vai pagar o bolo. Miramar escapou. Quem vai pagar o bolo é esse aí. Miramar escapou, mas chegou o último atrasado. Então, vamos lá. É bolo na mão, viu, Miramar? A palmatória tá aqui. É Jair? Você vai dar picolé. Você vai dar picolé. Deus é grande. Então, valeu, boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite, é isso. Boa noite. Boa noite. Veja que aí, Ivan, você no mundo espiritual deve ter se preparado, desejado ser engenheiro agrimensor, como na casa que eu estou, o sobrinho da gente, Duda, está em viagem ao Ceará, foi estagiário seu, você sabe disso, Eduardo, engenheiro agrimensor, vive viajando. Então, com drone, com tudo, não era tempo de van, que era com picareta, agora tudo com drone, vai abrindo estrada, vai botando vários computadores, eu não entendo nada, tudo matemático, para ver as condições do terreno, se pode passar uma estrada, esgoto. Então veja que no mundo espiritual também tem. Não é só médico no mundo espiritual, enfermeiro. Que tem gente que só pensa que no mundo espiritual só tem médico. Profissão de médico e enfermeiro. Olha, tem quem vai cuidar do terreno. Quem que vai. A Via Bahia, sei lá, essa BR aí, não tem aqui, se tiver um acidente, ela tem a obrigação de trazer os carros de emergência para resgatar aqueles carros que arrastam, que tiram os outros carros da estrada. Tem a Polícia Federal. Tudo isso aqui, ó. E lá, o que não vai faltar é Polícia Federal. Há um livro sobre isso também de Chico, eu não tenho. Né? Militares no Além é o título, eu não tenho, nunca li. Mas já vi mensagem deles, os militares fazendo proteção. Senão ninguém passa. Está no livro Voltei, senão ninguém passa. A gente acha ruim a terra, que está a violência terrível. Sabe de nada, inocente. Senão ninguém passa nas vias. Então tem militares, tem gente que cuida, tem tudo isso. Por lá, o obstáculo eram físicos, né? Então, se tiver uma pedra que caiu, uma ribanceira que caiu na estrada, tem que vir os trabalhadores para tirar o terreno, tirar as pedras. Né? Carro que quebrou, acidente, vem o SAMU, vem as equipes da polícia para retirar obstáculos físicos. Para essa estrada de redenção, nossa realidade, cidade espiritual, para onde nós estamos falando, os obstáculos são espirituais. Aí que pega, né? Porque os espíritos não querem o ir e vir de algumas pessoas. O livro Voltei, Chico Xavier trabalha isso com detalhes. Ele fala daquela estrada na ponte, né? Então, e aí ele fala ainda mais para vocês agora acrescentarem. Esse grupo de trabalhadores ao qual André Luiz está integrando em uma casa espírita precisa do ir e vir livre. Precisa aqueles que vão reencarnar também, o ir e vir, que vem da esfera superior, para não absorver, já que o perispírito é uma esponja, capítulo 14 da Gênesis, ele está usando aqui Kardec, o perispírito absorve os elementos inferiores
Quer dizer, como é que eles vão passar no meio do umbral um espírito que já reduziu-se, né? Foi reduzido na sua forma para se vincular na concepção, no útero da mulher, absorvendo os fluidos do ambiente. Eles precisam passar por uma estrada limpa, arejada, trazida pelos seus guardiães espirituais para se vincular na concepção. Coisa. Porque o perispírito absorve, todo mundo sabe disso, né? Entra em qualquer lugar, lugar carregado, esse lugar está me fazendo mal, a pessoa absorve por onde? Pelo perispírito, né? Via mediúnica. Sentindo mal, outro lugar de paz, de harmonia, o perispírito absorvendo a atmosfera psíquica daquele ambiente. Então imagine um ambiente de 950 quilômetros que começa nos nossos pés até lá em cima. André Luiz descreve isso. Saturado do pensamento da Terra. Qual é o pensamento da maioria no dia a dia? A gente não pode nem imaginar como é que fica essa matéria ao redor da gente e flutuando, envolvendo todo o planeta. Se for para a região da Ucrânia, imagine a região da Ucrânia, o terror, o medo das crianças, dos idosos, as bombas, aquela matéria, que ele vai citar aqui também numa parte, falando da Segunda Guerra Mundial, aquela matéria densa, escura, invisível aos sentidos de Carmen, de Jair, sumiu, porque a gente não tem, graças a Deus, de ver a matéria do pensamento, de ódio de um, de rancor de outro, daquilo ali. Então, precisam de estradas arejadas, bem construídas, defendidas, protegidas, para que, quando na mediúnica um espírito é atendido, e que ele já tem condições de seguir para um posto de socorro, a gente vai ver aqui, ou quiçá aqueles. Fale aí alguém, vê se eu estou ouvindo. Fala aí, Tereza. Peraí. Tô é porque perdi o som aqui. Perdi o som aqui. Mas pode fechar. Então, veja. Isso. Eu vou terminar o parágrafo e passo para vocês. Então, para reencarnar, muitos vêm assim. Para desencarnar, também. Livro Voltei, Chico Xavier. Ele vai por essa estrada, Bezerra conduzindo 20 desencarnados. Então, há que evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Ora, a gente já viu aqui que ele diz que ele pode ir e voltar, ele tem a elevação, aniceto, volitando, indo e voltando, como Bezerra, como o Nascimento, como uns outros, ir e voltar. Mas André Luiz e Vicente não, e ele precisa aprender. É aquela questão de haver, mas por que eu tenho que aprender tanta conta? Um menino perguntou uma vez na escolinha que eu trabalhava como porteiro, se agora tudo é na calculadora, até no celular. O menino perguntou lá de 10 anos, para que ter conta de somar, multiplicar? Tudo a gente faz no dedo. É equação, né? Então, é a mesma coisa aqui. Mas a gente precisa, então, eles precisam aprender trabalhos, até manuais. Todos nós precisamos. Eu estava costurando aqui uma mochila que rasgou a minha. Aí peguei a agulha e a coisa e costurei. Agradecido a minha tia Yara, que era costureira, e me ensinou quando eu era pequeno. Aí servindo. Sempre eu costuro minhas roupas, né? Eu não sou de pegar na máquina, nunca aprendi. Porque nunca também desejei. Mas jamais eu ficaria com a roupa rasgada, com agulha e linha. Costuro tudo. Então, tá lá, do jeito que só Deus sabe, mas eu costuro, né? Não vou ficar. Aprendi uma coisa, né? Porque hoje em dia quebrou, troca, rasgou, troca. Não, vou costurar uma coisa simples. Então vocês aí, enquanto eu bebo água, quem quiser acrescentar e perguntar, ver do que entendeu, o capítulo é muito rico, né? Pode falar. Abrir o microfone, né? José, abre para isso. Mário, pelo que eu compreendi, as etapas daqui da Terra, ela é tipo assim, uma etapa de primícia, né? Pré-primário, não é nem primário.
para que a gente venha aperfeiçoar cada vez mais, seja no mundo espiritual quanto no espírito, no mundo físico, né? E a gente fica achando que porque a gente está sabendo ler, ou escrever, ou contar, que esse é o limite. Mas não existe limite para o saber, porque a gente tem um universo, e o universo é sem limite. Já pensou, a compreensão é muito vasta. Acho que não tem nem limite para a gente dizer assim, ó, acabou, ponto final é aqui. Que é sempre uma evolução a mais. Isso. Você vê que até um espírito evoluído, para ele retornar para dar algum exemplo ou alguma missão na Terra, ele vai ser preparado para retornar em energias grosseiras. Então é uma etapa de regressão, mas você vê que isso para ele deve ser um sofrimento muito grande. Não é sofrimento como a gente passa, né? Por isso é que a gente sofre, não. Mas aquele sofrimento, acho que é o pior sofrimento, que é o mental, né? Para ele rebaixar esse campo energético dele, para se moldar a chegar à Terra, ou até em outros planetas menos atrasados, né? Então, o saber da gente não tem limite, não tem ponto final. É muito vasto. Com certeza. Quem foi que levantou a mão depois de Josi? Foi Lúcia? Oi, Lúcia. O que eu entendi é que eles estavam tentando chegar à Terra, né, para poder ajudar os outros espíritos, e eles passaram por receber proteção dos espíritos superiores para chegar até onde, quer dizer, o caminho, né? Preparando o caminho livre, mas eles não estavam livres para ir e voltar o tempo todo. Porque estava encontrando dificuldades. Olha, entendi? Do livro Nosso Lar, André Luiz vinha visitar a família dele. A gente viu isso no filme, no livro explica. Ele vinha com trânsito por essas passagens. Provavelmente ele não tinha percepção, vidência para ver. Vinha e faltava. Cuidar da família. Agora ele foi desenvolvido nele a vidência. A gente já viu isso. Esse capítulo explica. A vidência. Ele poderia ir pela estrada? Poderia. Mas ele precisa aprender o beabá, a conta de somar. Porque ele pode precisar. É aquilo que a professora disse ao menino lá. E se você, na hora do teste, vai levar a máquina de calcular, você tem que aprender as contas, tem que aprender a equação. Ah, mas agora por isso que ele foi entendendo. Foi encontrando obstáculo, né? É isso. Então, ele está em aprendizado, não está aqui, aprendizado e trabalho. Aprende trabalhando. Ele vai descer pelo umbral, né? Não vai utilizar as estradas, ele vai pelo mato, digamos assim, pelos atalhos, para ele conhecer a população umbralina. E lá no umbral conhecer os trabalhadores espirituais, que é o motivo do livro, os mensageiros que trabalham no umbral. Um evangelho feito no umbral. Aqui não diz, mas você vai ver no livro Libertação. O casal Ismalha, que poderia morar em uma colônia superior, escolheu uma casinha branca, né? Como diria o Hildo, dentro do umbral, onde faz o evangelho, na fora do muro dela, todo mundo xingando ela e xingando o casal. Mas entra um, entra dois, entra três, e alguns vão se modificando. Veja o trabalho de formiguinha. Você pode estar numa colônia, você escolhe por missão. Eu não quero ficar na colônia. Eu quero ter minha casa no umbral, para ajudar os espíritos que já querem, já estão arrependidos. A missão para tudo. Então, se a pessoa se preparar, como é que você vai querer um negócio desse? Nenhum espírito entra na casa. Mas eles vivem lá. Tá cortando, Mário. Eles vivem lá dentro da internet. Se tiver ruim, muito boto meu celular. Alguém quer falar mais alguma coisa? Enquanto eu ligo aqui. Mário, eu achei interessante assim que quando se falou em relação à atmosfera, né? A esfera que emanamos vibrações que é como se estivesse poluindo a atmosfera, né? O que a gente emana.
mas como hoje estamos estudando e já temos um entendimento melhor de tudo isso, a gente pode emanar outro tipo de pensamentos para essa atmosfera, para que ela não fique assim tão densa, né, em relação ao que já outras pessoas já emanam. Porque assim, quando a gente, um exemplo, a gente assiste algo de violência, a gente vê violência, a gente vai emanando mais ainda, vai se tornando essa atmosfera mais densa. Outra coisa também que eu estava lendo aqui, e que eu vi em relação à oração, que quando ele estava falando que André Luiz a oração que a gente faz aqui, e eu achei interessante isso. A gente faz aqui, e eu achei interessante isso. A gente faz aqui. Desliga o seu microfone agora. Tá melhor o seu microfone agora. Tá melhorou o som? Tem que desligar. Melhorou o som ou tá? Melhorou. Tem que desligar. Deixa eu ver quem tá com o microfone aberto. Tem alguém com o microfone aberto? Melhorou agora, só eu. Então é isso aí que você falou, melhorar os nossos sentimentos, né, o coração, para melhorar o quê? A vibração, a matéria que circula o nosso planeta. Ô, Mário, tem dois Mário aqui, tem dois Mário Sérgio. Tá havendo retorno, Sérgio. Antes estava melhor. Sua voz está retornando. É eco. Agora está mudo. E agora? Agora está bom. É isso que você tava ruim. Tá bom. Às vezes mesmo assim está dando retorno. O retorno só dá Fala aí, com o Mário. microfone aberto. Se alguém abrir o Fala aí, microfone, aí dá retorno, não tem jeito. Alguém tem que fechar o microfone. Vamos lá. Então é isso aí, Elisângela. Você entendeu bem. Melhora o sentimento, melhora a matéria mental do planeta. É tudo aquilo ali que você falou, do que eu entendi também. Tem outro falar. Diga, Itamar. Fechar o meu. Diga, Itamar. Abre o microfone. Sim, desculpe. Eu achei interessante aqui também essa afirmação dele, quando ele diz que numa expedição de aprendizado e experiência, não devemos preferir os caminhos mais fáceis. E às vezes nós nos cansamos, né? Nós queremos desistir quando aparecem dificuldades no nosso aprendizado. Isso aí, para mim, eu acho que isso aí foi muito esclarecedor para nós nos queixarmos menos e aprendermos que todas as dificuldades servem para que nós possamos desenvolver a nossa parte moral, aprimorar o nosso aprendizado. Eu achei isso assim muito legal. É mesmo. Com certeza que a parte moral, filosófica, né? Cada coisa aqui tem a parte prática e a parte filosófica que Itamar identificou aí para nos ajudar. É isso. A gente às vezes procura o caminho mais fácil, não é assim que a gente diz? Então a gente busca o caminho mais fácil. Diga aí. Verdade. Isso. Então ele está dizendo, aprenda, né? Não desista. Mas está difícil. Não desista. Você vai adquirir experiência, conhecimento, sabedoria e saber usar. Então vamos lá. Identificando-nos a perplexidade, já que tem estrada no mundo espiritual, a gente fica perplexo, né? Aniceto concluiu 2 pontos. Imaginemos um rio de imensas proporções, separando 2 regiões diferentes. Existe o val, que oferece transporte rápido, e há passagens diversas através de fundos precipícios. Então, ele traz essa imagem, né, de um rio, né, que tem aquela oportunidade de passar, está com pontes, né,
ou com lanchas rápidas, objetos rápidos, ou por pontes mesmo, passagens diversas, e embaixo um rio fundo, um precipício. Mundo físico, dimensão espiritual, né? Colônia espiritual, crosta terrestre, no meio, umbral. Então, como é que passa? Com esses valos, essas passagens, né? Para os espíritos que precisam, que necessitam, que não sabem, enfim. Os evoluídos volitam pela força, pelo poder espiritual, pelo poder mental. André Luiz não tem poder mental para fazer uma volitação a esse nível, né? Então, aquilo que as pessoas acham que é fácil, morreu, eu vou e volto. Não é assim. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem em parte alguma, em razão do poder espiritual, né, de que se achava revestido, mas fazia-se peregrino como nós, por devotamento à missão de ensinar. Aí, pegando o que Itamar falou, a questão filosófica, Jesus, né? Então, Jesus, com o poder espiritual que ele tinha, né, mas se reduziu, né, na encarnação para a missão de trazer para a gente o Evangelho. Então, é o exemplo máximo de guia e de modelo, a missão de ensinar o amor, a solidariedade, a paz, o trabalho. Veio até nós, encarnado, naturalmente aqui falando, com seu poder espiritual imenso, que ele já dizia a Simão. São passagens de Jesus que é incrível, né? Herodes manda prender ele, o soldado vai, quando bate a porta ele atende na casa de Simão. Volta e diz que não é chegado ainda o tempo do Filho do Homem, né? Que é o encarnado. Às vezes ele se referia ao encarnado e ao Filho de Deus, o Espírito. Volta. Os soldados voltaram. Imagina, eu fui prender alguém, mas o preso mandou eu voltar, porque ele disse que não está tempo dele ser preso ainda não. Veja o poder. Quando Simão corta a orelha do soldado, ele falou: Simão, como é que você faz isso? Você acha que eu não tenho poder para pedir a meu Pai que ele envie legiões de anjos, espíritos puros? Ele comanda espíritos angélicos, né? Ou seja, para ele enviar, aí pega a orelha do soldado, põe e cola no lugar. Cola não com durepox, mas colou, com seu fluido, né? Veja como é que um espírito desse poder desce até nós com a missão de ensinar carpinteiro, a mão cheia de calo e trabalhando até os 30 anos. Então é o caminho, né, difícil, mas muita gente está buscando o caminho mais fácil. E a questão é que muita gente termina parando atrás das grades, porque quer o caminho mais fácil, né? Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos, né, para poder uma volitação, né? Éramos vulgares, né? Não no sentido que a gente entende, né? Pessoa vulgar, vulgar de comum, né? Então eu sou um espírito vulgar, ou um espírito inferior, como queira, sou um espírito comum, eu não tenho poder nenhum nisso aqui. Então, éramos vulgares, quanto o era a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual. A maioria dos habitantes, nosso lar, à época, com 1 milhão de habitantes, eram espíritos como André e Vicente, vulgares, espíritos comuns, sem nenhum poder espiritual elevado. Possuíamos apenas alguns princípios de volitação. Contudo, permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Isso se desenvolve, Elisângela, com a mente, né? Você pega isso no livro No Mundo Maior, ele vê os espíritos das trevas volitando a 5 metros do chão, que era a mesma altitude que ele volitava, só trevas. Ele vê, mas eles também têm poder. O espírito calderário fala, sim, é um poder mental, mas eles são como, não sei se o exemplo é esse, são como galinhas, que voam baixo, daqueles pula-galinha. O espírito elevado é como uma andorinha, voa nos altiplanos, né, vai para o céu. Eles só podem voar naquilo ali porque são tão pesados e densos que eles não conseguem passar daquele espaço. Então, no livro No Mundo Maior, ele se aprofunda nisso, vendo exemplos, que é um exercício. Eles aprenderam mentalmente
muito treino, muito estudo. O umbral é cheio de escola. Escolas da vingança, eles chamam assim, por a hora da ação e reação. Escolas de treinar vingadores, treinar pessoas para obsediar. Então, treinam a mente voltada para uma atitude infeliz. Possuíamos apenas alguns princípios. Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Aniceto dirigia-nos firmemente como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Meditando sobre a lição sublime, em pleno impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar, que iam ficando à distância. Então, ele estava sob o impulso de um espírito elevado, Aniceto, que é firme e é bom. Né? A gente já viu isso nas palestras dele. Né? Ele é uma pessoa de pulso. Então ele vai falar que tudo dele é planejamento, hierarquia, disciplina. Sem isso, você não vai, ele falou, desista e vai para outro setor. Então ele volta novamente na página anterior. Chefia de turmas, respeito à hierarquia, ao planejamento, à disciplina. Para trabalhar com ele, tem que ser assim. Encerramos esse capítulo. Cadê o horário? Dá para começar o outro aqui, só para a gente ver. Alguém quer falar alguma coisa desse? Aqui aprendemos como uns são médios ostensivos e outros não. Então aqui explica aquilo que muita gente se pergunta na Terra. Por que é que Itamar é médio ostensivo? Se todo mundo é médio e eu não sou. A explicação foi feita nesse capítulo. André Luiz se aprofundou? Não. A gente não vai ter como entender. Operações cirúrgicas em nosso perispírito para desenvolver a vidência e a audiência. Ele só falou isso. Não tem palavras no nosso vocabulário do que ele viu. Então, a viagem, capítulo 15. Vou começar aqui para a gente... Depois de empregarmos o processo de condução rápida, que é a volitação, né? Atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobria-se de nuvens espessas, e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor. Mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Aniceto percebeu, de pronto, nossos obstáculos e considerou 2 pontos. Será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo da Paz. Não precisaremos ir até lá. Todavia, descansaremos no posto de socorro. Falhando, Mário. Tá falhando. Aí, está terminando. Eu não tenho como parar aqui, sendo coisa. Vamos ver aqui novamente. A atmosfera começava a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante de Campo da Paz. Não precisaremos ir até lá. Todavia, descansaremos no posto de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Deu para ouvir aí alguma coisa? Deu. Bom, a viagem, né? Volitando graças à ação de Aniceto, André Luiz vai vendo a cidade ficar à luz. Todas as cidades espirituais estão abaixo da lua, ele vai revelar isso em outras obras, e abaixo do sol. Nosso lar é uma colônia de transição. Ela acompanha o mesmo horário. Nosso lar agora é 20 horas e 47 minutos. Ele vai dizer isso, acompanha o tempo da Terra. Nosso lar é 20 horas e 47, né? Já que é o horário igual ao da Bahia, no Rio de Janeiro. Se fosse uma colônia em cima do Japão, seria 8h47 da manhã, a colônia do Japão. Essas colônias de transição, né? Há uma colônia mais próxima, Campo da Paz, bem incrustada no umbral. Né? Fabiano de Cristo, a gente vai ver a colônia do Frei Carioca.
bem do umbral, a dos suicidas, mais abaixo ainda, Maria de Nazaré. E os espíritos não conseguem ver luz, né? Não conseguem ficar na luz. Então, mas entre essas colônias, há os postos de socorro. Né? Você já foi um desses desdobramento quando o tratamento com o Divaldo Franco. Tudo trevas e aquele postinho lá no meio. Né? Nunca esqueço. Vendo como estou vendo vocês, os espíritos que me atenderam lá. Aquele posto de socorro humilde, simples, trabalhadores do bem. Eu fui umas 3 ou 4 vezes em desdobramento lúcido. Aquilo ali está espalhado, invisíveis aos nossos sentidos. Né? Na Terra a gente chama sempre também de hospital, posto de socorro. Na Terra, nesse livro ele chama de oficina de nosso lar. É uma oficina de trabalho. O Centro Espírita para ele nesta obra, que é um dos aspectos da Casa Espírita. Então, ele está dizendo o quê? Os espíritos não têm condição de volitar. Obstáculos aqui, matéria mental que sobe da terra, dos pensamentos. Ele está cansado. O ar está pesado. É como alguém estivesse a subir na montanha do Himalaia sem aquele tubo, oxigênio. Vai jogar no Equador, você vê os jogadores tudo cansando. A seleção brasileira cansa, sem ar. Então ele está sem ar. O outro não, o guia, né? É óbvio. Então ele fala, a gente vai se locomover. Eles vão pegar, não sei se nesse livro, um carro particular, mas na outras obras ele cita que talvez tem que ir de veículo mesmo. E pega emprestado. Né? Mas o que é isto? Né? O tempo está acabando. Né? Perguntei, admirado da profunda modificação no ambiente. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes o que a Elisângela falou, da mente humana. Essa matéria aí não vem do nosso lar, das colônias. Vem da gente. Por isso que a Elisângela falou, se a gente mudar os nossos pensamentos, a partir dos sentimentos, a gente contribui para melhorar a condição da atmosfera, que é o objetivo. Imagine a matéria mental em cima da Ucrânia, do medo, do terror, do ódio. O que é que está lá? A gente vai ver no capítulo aqui, né? Na Inglaterra, a guerra. Achamos-nos a grande distância da crosta terrestre. Entretanto, já podemos identificar, desde logo, a influenciação mental da humanidade encarnada. E ele está na guerra, né? Aqui, né? 44. Grandes lutas desenrolam-se nestes planos, e milhares de irmãos abnegados aqui, não é na crosta, né? É nessa região imensa, né? Se votam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma, escasseia o amparo divino. Vamos parar aqui, faltam 11 minutos, a próxima. O que é que ele já está vendo aí? Né? Longe da crosta, mas está adentrando a área, a atmosfera de influência do meu pensamento, do pensamento de Itamar, de todos nós. Aquela área. O que é que eu produzo? É uma pergunta que cada um se faz, né? É Emmanuel que diz isso. Quando eu estou longe do centro, longe do meu templo, no livro Justiça Divina. Nas minhas 22 horas, 23 horas que eu não vou para o centro, quais são as minhas ideias, meus desejos, meus pensamentos? Que matéria eu ofereço aos guias espirituais da casa em que eu trabalho, né? Nas horas em que eu não estou lá? Então, é aquilo que eles fazem lugar depois da morte, é o capítulo. Então, eu posso ir para lá, trabalhar no raio de luz 30 anos, quando sair estou direto no umbral. Porque eu só vou 2 vezes na semana. E se eu não me esforço para fazer aquilo lá fora? O que eu ouço as pessoas, ou tento fazer, lendo uma palestra, fazendo uma palestra, se eu não me esforço. No somatório da balança, é óbvio que vai pesar mais o meu dia a dia, na família e na sociedade. Né? Então, influenciação mental, mas lá, irmãos abnegados, os mensageiros, né? Que estão ali com a missão de ensinar e consolar, que em parte alguma escasseia o amparo divino. Mas grandes lutas, ele vai conhecer grandes lutas que se desenrolam invisíveis aos nossos sentidos. Não é só na Ucrânia e na
contra a Rússia. No mundo espiritual há grandes lutas. Né? Bem, mal. Bem mal. Vocês aí têm 10 minutos, ou 9 minutos. Quem quiser acrescentar, não vou ler mais. Perguntar algo. Pode dizer, Ivan. Fechar o microfone. Mário Sérgio, você está falando aí, fazendo um comentário sobre o cisco mental, né? Acontece que eu penso, esses dias venho pensando, inclusive, temas relacionados a esse ponto, determinados bairros, o tipo de que se falou aí em Ucrânia, né? Que hoje vive esse problema da guerra, mas os nossos bairros vivem também com um tipo de cisco de uma forma degenerada, né? Que não é nada boa, nós sabemos, né? Nós também passamos por esse processo, estamos passando por isso. Plenamente, né? Então tem regiões aí que a gente vê o umbral é aqui, né? Como diria a Dutra Dias. Diga, Itamar. Abra o microfone, Itamar. Você levantou a mão. Abra o microfone, Itamar. Alguém está lendo? Vai de novo, Mari, para ver. Alguém está lendo o pensamento? Ouviu o que eu falei? Não, você está com o microfone fechado. Ah, meu Deus, eu estou dizendo, fica fácil até nós avaliarmos a nossa condição de inferioridade espiritual quando nós nos adaptamos tão bem a essa atmosfera terrena. Se os espíritos que não estão tão distantes de nós em evolução se sentem asfixiados, com dificuldades, e nós estamos aqui, nos sentimos tão bem nessa atmosfera, imagine por aí a pequenez da nossa inferioridade. Mas, sério, vamos vendo, né? Você tem certeza, se você for num ambiente desse que Ivan citou aí, né? Sem citar local, nada disso, região, com certeza você se sente mal. Com certeza, pelo que ele conhece. Sim. Não é isso? É verdade. Chegar num ambiente só de violência, de ódio, de coisa, não precisa. Você vai dizer, meu Deus, o ambiente está carregado, é assim que diz, né? Aliás, até né, pensando nesse ponto de vista, nós estamos vivendo esses últimos dias uma situação dessa, não é? Aqui no nosso ambiente mesmo, que não se pode nem comentar. Pior que é. Diga, Bahia. Como o Itamar falou aí, é verdade. Se a gente for analisar, a gente nem sempre nós estamos tão bem, né? Que a gente às vezes se sente uma aflição, um mal-estar, que a gente não sabe de onde vem, né? E tem momentos que a gente fica assim, ultimamente eu tenho me pego assim, mas é devido a muita coisa que vem acontecendo, envolvendo assim pessoas conhecidas, e a gente se sente assim muito aflita, como o Diogo Itamar disse mesmo, né? Não podemos comentar. Mas estamos atualmente vivendo momentos assim, muito difícil e com um ambiente que a gente não se sente tão bem, né? Isso aí é um progresso, né? Quando a gente está lá, Erasto explica isso no Livro dos Médiuns, né? Com sabedoria. Então, porque há um contraste fluídico de auras. Então o Itamar chega num ambiente, só como exemplo que o Itamar falou, e o ambiente, mesmo que não tenha ninguém, o ambiente está saturado daquelas formas, pensamento de ódio, de rancor, de ciúme, de vingança, de violência. Itamar, aquelas energias penetrando a aura, né, de Itamar vai sentir a taquicardia, a falta de ar, a inquietação, a angústia, cada um somatiza de um jeito. Aquilo ali. Aí, por isso que eu citei isso. Aí Kardec pergunta, aí Erasto fala, contudo, se Itamar tivesse no mesmo padrão de ciúme, de ódio, de violência, de rancor, ela entra no ambiente e vai sentir uma paz, porque aquela energia não causa nenhum contraste nela. Então há uma absorção que ele falou, que é fluídica total. Mas, contrário, é um sinal de progresso.
de Tamara, diga também. É verdade, verdade. Não é isso, verdade. É isso aí. Então, vamos agora. Mário, até quando a gente entra, rapidinho, até quando a gente entra nesse ambiente, a gente em si próprio, a gente já fica apreensivo, já começa por aí, a gente fica apreensivo naquele ambiente já. E aí a nossa mente já começa a trabalhar com isso aí, com essa energia negativa, né? Se a gente não mudar nosso pensamento ali, a gente fica tão apreensivo que a gente vai ficando naquela vibração ali, daquele ambiente. É aquilo que dizem, mudar o pensamento, né? O que não é fácil, só é fácil falar, né? Muda o pensamento. É fácil? Não é. No ambiente, tentar mudar. Diga, nós temos 3 minutos. Diga, Barreto. Abre o microfone, você quer falar, porque vamos fazer a prece. Não é fácil porque a gente ainda, no sentido, a gente sente a dor do outro, né? A gente sente um pouco a dor, a apreensão do outro e a dor do outro, né? E aí a gente também, não é, por mais que a gente queira ficar bem, mudar o pensamento, a gente sempre termina entrando um pouco, porque a gente se coloca, a gente não tem aquela vida, ainda não estamos acostumados com aquela vivência, a gente se sente no lugar do outro, sente no lugar do outro, né? É o que André Luiz falou pra gente, né? Que ele queria ajudar os encarnados que ele via quando visitava a família, mas não conseguia. Ele não tinha técnica espiritual, não sabia como fazer, entrava na vibração do outro, que ele é conhecido dele. Então você falou agora aí, vamos para a nossa prece final. Lembrando que amanhã não haverá estudos, né? Eu vou fazer... Envolva o Osni aí, viu, Sérgio? Tá certo, já está envolvido o nosso querido Osni Moncova, que passou por procedimentos médicos hoje, levando o pensamento ao médico das almas, Senhor Jesus, a equipe do irmão Nascimento, do amigo Onofre, que ajude o nosso companheiro a equilibrar a sua saúde orgânica, já que ele vem com muito esforço buscando conquistar a sua saúde moral e a sua elevação espiritual. Nós, por amigos que somos, desejamos, em nome de Deus, que ele permaneça por muitos e muitos anos junto a nós, colaborando com o aprendizado da doutrina espírita, que tanto ele contribui a todos nós. Que Jesus abençoe a ele, que Jesus abençoe o irmão Onofre, que Jesus envolva todos os irmãos que acorrem até esses estudos, buscando também, como nós, esclarecimento em um grupo singelo, onde não há professores, onde todos somos irmãos, compreendendo. A irmã de nossa amiga Carmen também. Envolvida também. Que Jesus abençoe ela, desencarnou, a irmã de Carmen, e envolva a todos nós e a todos eles. Muita paz para todos. Que assim seja. Boa noite. Boa noite a todos. Que assim seja. Boa noite. Boa noite.